Oi, gente. Rodrigo. Maíra. Victor. Larissa. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. Estamos aqui para aquela boa e velha escolha difícil de 3 personagens preferidos. Dessa vez, eu pelo menos tive uma dificuldade ali com o terceiro lugar também, porque tiveram uns 3 personagens. Eu acabei de mudar. Eu tive dificuldade no terceiro. Vamos lá, vamos direto ao assunto. Maíra, seu terceiro. Daniel. Boa. Faraday. É. O Watts também é o meu terceiro. É o seu terceiro? Aham. Boa. Dos personagens novos foi o que assim, mais revelador, né? E nessa última temporada, na temporada 5, então, ele foi, assim, determinante. Sim. Ele chegou trazendo respostas e levantando questões e mesmo com aquela dificuldade de comunicação, sem querer dizer as coisas claramente, mas a gente sabia que ele entendeu o que estava acontecendo. Acho que era a pessoa mais esclarecida ali da ilha. E que estava tentando, sabe, reajustar as coisas. E aquele final dele também, poxa, Trágico. foi muito trágico. E a gente conhecer a história dele depois disso foi muito significativo. Né? A origem dele, né? Eu coloquei o Daniel justamente por isso. Tipo, a visão que a gente tinha dele quando ele chegou na ilha, a gente até tinha uma visão meio tipo, quem são esses e tal. Ele, a Charlotte e o Miles, né? A gente tinha uma visão muito ruim deles. E hoje eu notei, assim, que a minha visão sobre eles mudou muito. Tanto que as minhas menções honrosas antes do Daniel, né? Seria, tipo, meio que quarto, quinto. Uma delas foi o Miles. Porque eu queria ter incluído ele, não incluí, porque eu achei que o papel do Daniel foi muito crucial, assim. E a gente teve uma outra visão dele que vai muito além, assim, ele sabia de muita coisa, a gente não sabia, por exemplo, desse rolê da memória dele, que foi o que a gente ficou se questionando das cartas, quando ele tava na ilha, né? Então tinha muito mais coisa, assim, ele era um cara misterioso no início, foi uma temporada que a gente desvendou muito do Daniel, e pra mim foi muito interessante, porque eu vi ele de outra maneira, assim. Eu queria ter colocado o Daniel também, era um dos que eu fiquei na dúvida ali pro terceiro lugar. Eu também. Ele Menção merecia. honrosa aí pro Ele Daniel. merecia. Seu terceiro, então? Meu terceiro, acabei de mudar, como eu disse, na reunião ali com os apoiadores. A gente falou de uma personagem e eu pensei, não, ela vai ter que entrar. Que é a Juliet. Ai, gente, pausa dramática. Eu não consigo largar a Juliet, ela é uma das minhas menções honrosas, ela... Ai, gente... Ela já entrou no meu top, eu acho que na temporada passada. Mas é isso, né? Agora a gente não sabe se ela sobreviveu ou não, então pensando que talvez seja a minha última oportunidade aqui de falar dela, eu quis colocar a Juliet. É uma personagem que eu sempre gostei desde o início. A atriz é muito carismática e é uma personagem que, assim... Eu concordo com praticamente tudo dela, sabe? Tipo, não errou. Nunca errou. Nessa temporada... expressiva, né, também. Ela tem uma expressão que diz tudo. Nessa temporada foi crucial, né? Simplesmente assim. Exatamente. Né? Simplesmente ela é a dona da última cena da temporada. Exato. E extremamente humana, empática, sabe? Por muitas vezes assim, eu até não entendia porque que ela se anulava em benefício dos outros, né? Ela teve a oportunidade de ir embora, sair da ilha que ela tanto queria e voltou, sabe? O Sawyer pediu 2 semanas e ela... Mas caso ela tenha... 3 anos. Né, caso ela não tenha sobrevivido, é bom saber que ela passou os últimos 3 anos ali dela Bem. Sendo amada, né? Sim. Sendo amada, numa situação confortável, né? Depois dos 3 anos que ela viveu, acho que foram 3, né? Ali sofrendo na mão do bem. É bom saber. Meu terceiro lugar é o Flock. Fake Lock. Assim, eu queria ter colocado Daniel, mas assim, quando eu penso que a segunda metade da temporada toda, assim, foi meio que em torno disso, né, cara? Desse plot aí do Locke indo querer falar com Jacob, Fake Locke, né? Indo falar com Jacob. E o quanto essa revelação é importante, né? Porque ela responde, assim, praticamente, não todas, mas assim, muitas perguntas que a gente fez durante toda a série sobre, né, aparições e não sei o quê.
E outras coisas também, que se você pensar, né, em todo esse plot twist aí e essa revelação de que, pô, ele era um cara lá que estava falando com o Jacob sobre uma brecha que ele queria encontrar, então, né, sobre tudo que a gente viu, o acidente do avião, tudo meio que assim, o plano dele ali contribuiu para que a gente visse tudo que a gente viu na série, certo? Então eu acho que assim, pela magnitude, pela grandeza e por esse personagem ter feito a gente acreditar, pô, caralho, que massa o Loki, sacou? É foda, assim, tipo assim, como eu falei, eu queria ter votado no Daniel, mas algo me impele a votar no Flock porque é muito importante. Pronto. Eu ia colocar, mas eu não achei que merecia. Eu também. Eu ainda não também. superei, então. Tranquilo, Mas eu concordo com tudo que você falou. Realmente foi. Eu concordo. Porque na minha visão, assim, quando eu pensei em colocar, eu pensei nisso, de o tempo que ele passou como Flock nessa temporada. Mas ao mesmo tempo eu pensei, poxa, mas na minha mente aquilo era o Loki. Eu tava sentindo o Loki como um personagem crescendo. E tudo isso foi destruído. Foi esse personagem que destruiu tudo. Não quero ele no meu ranking. Exatamente. Ele não merece esse pódio. Não, e, tipo assim, eu sei que muitos apoiadores, muitos inscritos no canal, concordam com vocês. Eu lembro que uma vez, em outro grupo, alguém votou no Flock e a galera, não, pô, mas não sei o quê. Então tá valendo também. Vamos lá. Mas eu acho que, né, se ele na sexta temporada tiver uma boa participação, de repente ele pode entrar aí, vamos ver, vamos lá. na próxima. Não, nunca perdoarei. Então, já falei seu segundo. Meu segundo é o Sawyer. Meu segundo também. Meu segundo é o Sawyer. O Sawyer tava no meu pódio, né, na quarta, e subiu mais ainda, né, pro segundo, porque ele também teve uma participação, assim, bem significativa. E também eu eu me apeguei porque... Primeiro porque... Desde a outra temporada, que ele se sacrificou ali, ele pulou na água para os outros irem. Então, ele meio que assumiu que ia ficar na ilha mesmo de verdade. Então, todo o esforço que ele fez ali, aquela cena a cena que mais me pegou foi ele ali tentando, né, salvar o Loki quando tem o salto de novo e ele fica só com a corda na mão. Ele ia pular dentro do poço mesmo. Ele ia, sabe? E ali ele tomou a liderança do grupo, né, junto com a Juliet, e depois, quando, né, dá o outro salto e que ele vai lá para aquele tempo com a Juliet, e ali ele constrói, ali ele tem uma importância, ali ele se viu alguém, né, sabe, de importância, de confiança. Eu acho que aquilo fez tão bem para ele, né? Fez. Que tanto que quando o pessoal volta da ilha, eu fico assim, eu queria que o pessoal voltasse pra ilha, né, pra ver o que ia acontecer, mas depois eu fiquei, poxa, atrapalhou a vida do Sawyer. Dá uma pena disso, Dá né? uma pena, e aí eu falo, cara, finalmente o cara... Porque assim, fora da ilha ele já sofreu pra caramba, dentro da ilha ele também não teve os melhores momentos, e finalmente quando ele tá ali, numa vida confortável, boa... Com um papel importante. Um papel importante, com o amor ali que acho que ficou claro que eu tava torcendo muito para que o beijo acontecesse, para que eles ficassem juntos. É verdade. E... ele não perdeu o jeito engraçado, debochado, sarcástico, né? Ele apenas teve uma mudança, assim, que na verdade, assim, eu sempre achei o Sawyer um personagem muito massa, tipo, de entretenimento, sabe? Das cenas não serem chatas, de ele estar em cena e, pô, alguma coisa massa tá acontecendo. Mas eu entendo quem não gosta dele no começo, porque ele tem todo aquele jeitão lá. Mas agora, imagina, ele foi o cara que fingiu que tava com a bombinha de asma da Shannon e ela lá passando mal. E agora ele é o Lafleur, sacou?
Então foi realmente um Ele cresceu. espetacular. Seu segundo lugar? Meu? Isso. Meu segundo lugar, eu coloquei o Loki. O Loki real. Mas o Meu Loki também. real. Sério? Olha, que legal. Porque assim, eu coloquei. Eu vivi até a quinta temporada eu- pra ver isso. Eu vivi pra ver você botando no sonho e vocês dois no Loki. É verdade! Gente, é mesmo. Caraca, é mesmo. Vai. Não só por eu ter achado que ele tava crescendo e tudo, né? Como eu tinha falado, mas também eu parei pra analisar hoje também as questões do antes. É que nem eu falei, né? A gente tava na reunião. E aí eu falei que, pra mim, existe um ponto onde a gente sabe hoje que é o ponto onde o Flock assume, que é meio que quando o Loki morre, né? Mas até a morte do Loki, aquele momento com o Ben, que o Ben mata ele, cara, o Loki tava numa vibe, assim, que eu tava adorando ele, tentando resgatar a galera e indo atrás de coisas, assim, até do passado dele. Ele foi atrás da menina que ele gostava e tal. Tipo, toda essa construção do Loki, assim, sabe? Tava indo muito bem. E isso me decepcionou muito, o fato de que esse crescimento todo dele, que não começou só a partir de quando o Flock chegou, mas pra mim o crescimento começou desde o início da temporada também, quando ele decidiu sair da ilha. Todo esse propósito dele de sair da ilha pra encontrar as pessoas e trazer de volta e tudo, todo esse propósito dele, eu acho que já começou dali o crescimento, entendeu? Eu acho que esse crescimento foi muito foda, assim. A questão é que ele foi passado pra trás, né? Fiquei triste. Foi. Triste. Triste Eu pra acho que essa caralho. tristeza me fez, tipo assim, cara, é que nem você falou, tipo, bate uma... Não é só tristeza, mas uma coisa de tipo, poxa, mas o cara tava crescendo tanto, tipo, era um personagem... E o Loki é um personagem foda, sabe? É um personagem que tem muito potencial. Então, na minha mente, ele tava só crescendo tudo que ele a gente já via nas outras temporadas inteiras que ele tinha potencial pra crescer. Então, na minha cabeça tava tudo dando super certo. E aí eu me senti enganada. É, normal. Mas eu coloquei ele aqui, acho que eu nunca tinha botado o Loki antes, ou tinha botado em outras posições, ou talvez menções honrosas. Ele é um personagem muito importante pra essa temporada. Boa. Vitor. É isso, Obrigada, né? Larissa. De nada. Eu Pelo acho que reconhecimento. pelo conjunto da obra ele merece. Não sei se a gente vai ver mais alguma coisa dele na última temporada, né? Mas para todos os efeitos ele tá morto. E lembrando aqui para quem ainda gosta do Ben, que o Ben realmente matou o Loki e isso não teve volta. Verdade. Tem muitos fãs do Ben que gostam do Ben e tal, e que ficam eu meio ainda putos com a gostei. gente falar mal do Ben. Ah, pô, galera. Porra, É. opinião, eu adoro, é gente, opinião. eu adoro o ator também, ele fazendo bem nesse Mas enfim, né? Aham. E eu concordo com o que a Lari falou, né? O personagem vinha crescendo muito. Eu nunca desgostei do personagem, né? Eu acho que ele foi muito importante em vários pontos. Mas eu sempre achei que ele podia mais, assim. Ele podia, sabe, passar ali daquele ponto que ele tava. O lance é que quando ele chegava num ponto assim, algo abalava ele. Exatamente. Por causa do personagem que ele é. Por causa das falhas dele, né? Assim. E A é própria por isso- tentativa de suicídio é Então, uma... eu ia falar isso, independente, tipo assim, eu acho que é isso que meio que quebra, porque, por exemplo, a cena dele, do suicídio dele, a tentativa de suicídio, é esse auge dele, quando ele quebra. E no Flock não tem isso, o Flock tá sempre muito confiante. Então, na minha cabeça, eu pensei, caraca, não vai chegar esse Finalmente. momento, finalmente. Mas não. É isso, não, é por isso que eu tava curtindo tanto ver o Flock, né? Porque eu achava que era esse personagem que merecia Que chegou chegar num ponto maior, mais confiante, né? De realmente conseguir ele atingir os seus objetivos. Infelizmente não foi. Eu queria muito ter visto o Loki chegar naquele ponto ali. Seria condizente com a construção dele, né? Justo. Infelizmente a construção dele foi bloqueada justamente por esse personagem. Sim. Mas eu acho que de qualquer forma ele é importante o suficiente para estar aqui nesse top.
Beleza, legal, bom saber. Vamos para os primeiros colocados? Vamos. E aí, Maíra? Top 1. Ai, gente, não tinha como ser diferente, né? É o Loki também? O Loki, o verdadeiro e único. E... The one and only. Assim, pra mim foi chocante, mas chocante de um jeito que eu não soube nem me expressar. Porque é tudo que vocês falaram, né? Eu concordo, mas desde a primeira temporada eu já tinha nutrido todos esses sentimentos e essas reflexões sobre o Loki, né? E nessa última temporada, ver que ele foi, assim, totalmente usado, assim, sabe? Pelo Flock. E aí eu lembro de comentar que eu tava, mesmo gostando, assim, poxa, finalmente o Loki achou o propósito dele e ele, né, se encheu ali de confiança e de liderança e tal. Mas conhecendo a trajetória do Loki, de sempre ter sido passado para trás, ser enganado, né, manipulado, eu tava com medinho de ser alguma coisa, sabe, disso, mas eu tava assim, não, é Lost, né? Então, o Loki sendo protagonista em tantas partes, faz sentido ele se tornar o líder e ele ter o encontro com o Jacob. Então, eu nem me passou eu pensei que o golpe seria o quê? Quando ele fosse conhecer o Jacob, sei lá, acontecer alguma coisa, o Jacob dizer que ele não era ninguém, né? Como sempre alguém vinha e dizia, você não é nada, você não é ninguém. Eu pensei que ia ser isso, mas não que era alguém usando... Poxa, a sua imagem, sabe? Isso foi pesadíssimo, porque o bichinho só sofreu. E aí eu fico pensando se... Em que momento que ele foi colocado nesse papel, né? Por exemplo, acho que ele disse que viu uma luz, então a gente não sabe se foi essa luz mesmo ou se foi a fumaça. Então, se ele viu uma luz, eu penso... Se ele viu uma luz, foi ali o Jacob... Você fala de, tipo, ser o Flock ou o Jacob, Isso, escolhendo ele de alguma maneira. Escolhendo ele, exatamente. E aí é muito pesado e isso morreu, entendeu? Morreu, ele fez e morreu. Porque o bichinho só sofre, né? Antes dele virar o Flock, a gente viu como que ele foi maltratado por todos os outros, né? Que ele foi tentar recrutar para voltar para a ilha. E tudo aquilo, a gente... vai sofrendo. E aí eu penso, se o Ben não tivesse o matado, ele teria se suicidado. Olha que das duas formas foram fins horríveis. Então, em nenhuma maneira o Loki foi valorizado de algum jeito. A morte dele foi, assim, horrível mesmo. Eu como fã, e, né, assim, não escondo pra ninguém, eu como fã, eu sinceramente tava preparada ali para que ele morresse na série. Sinceramente. Mas eu esperava que seria assim... Glorioso. Glorioso. Ou pelo menos assim... E fundamental. Nobre, sei lá. Nobre e fundamental. E assim... Mas foi simplesmente humilhante, né? Foi humilhante quando viraram aquela caixa e o corpo dele caiu assim como se fosse... Sabe... eu acho que até o suicídio teria sido menos humilhante. Teria sido, porque a gente... Porque seria uma decisão dele. Decisão dele, a gente sofreria porque ele chegou a tal ponto de, sabe, de tirar a própria vida. Foi usado também no sentido de, por exemplo, o Ben matou ele e aí o Ben o tempo inteiro usou o corpo dele ali, né? Como base pra poder construir toda essa... Eu até achava que o Loki tava vivo, né, inclusive. Ele fica usando o corpo do Loki, tipo, ele vai usar o corpo do Loki pra poder construir todo aquele cenário que precisa ser construído. Então ele tá sendo usado o tempo todo a partir daquele momento. E na verdade a vida inteira dele foi ser usado, né? Fora, dentro desde ele ter sido colocado como uma pessoa que poderia liderar o grupo ali da ilha, o que fez o Richard ir atrás dele... Até ele se preparar e o Abaddon vir dizer para ele ir pro walkabout e tudo mais. E até essa cena da fumaça agora me ocorreu que podia ser o próprio MIB como a fumaça, mostrando para ele a luz, para ele acreditar que ele tinha alguma coisa de especial. É uma boa teoria, Né? é uma boa teoria. Começou ali, né? Lembrando que a gente viu a fumaça. O recrutamento do Loki começou ali. Porque antes eu falei que talvez aquilo ali fosse o Loki
vendo o que ele queria ver, né? Já que todo mundo não vê coisas boas como ele viu na fumaça. Mas poderia ser mais uma manipulação. Mais uma manipulação. Lembrando que a gente já viu a fumaça meio que escaneando assim, as pessoas, né? Sim. Então, Mas nunca mostrando uma coisa boa, né? Iluminada. Não, pode ser também. Muito bom. Beleza, massa. Primeiro lugar, Larissa. Meu primeiro lugar é o Sawyer. Sawyer. Ai, gente, o Sawyer tá sensacional nessa temporada. Esse crescimento todo dele. Meu também. Seu também? Esse crescimento todo dele, do que ele se tornou. Ele, tipo... Cara, eu amei. Cada cena dele eu ficava, tipo, caraca, Sawyer e tal. Todo esse personagem, né, que ele criou do LaFleur. E tipo, tudo que... Não é só o personagem em si, mas é tudo que ele construiu e que ele fez questão de manter até o último segundo que ele tinha construído com a Juliet e com a galera, assim, né, com o Miles e com o pessoal lá. Tipo, bem, eu achei sensacional. Era uma coisa que eu fiquei, depois que eles aceitaram, né? Ah, a gente sabia que uma hora ia acabar, não sei o que e tal. Eu tava ficando triste por eles, porque eu queria que continuasse, só pra eles ficarem naquela vida que tava maravilhosa. Tava boa pra Juliet, porque ela tava sendo amada e tal. E eu senti que, por mais que ela fale que ele tenha uma coisa com a Kate, que talvez tenha mesmo, é uma coisa única que ele tem com a Kate. Mas isso não tira o mérito dele amar a Juliet, sabe? E é um amor que, tipo assim, a gente viu que é super lindo. Sabe? Tipo, eu me apaixonei pelos dois, assim. É uma coisa que eu não esperava, porque eu sempre gostei muito do Sawyer com a Kate. Mas depois que eles mostraram, assim, Juliet e Sawyer, eu fiquei tipo, cara, eles combinam muito, eles são muito, sabe? Eles se completam e se complementam. Parceiros. São muito parceiros. Eu, tipo, apaixonei. E aí Tem eu... mais um senso de humor parecido, né? Tem o senso de humor. Eles têm também um jeito meio rudezinho parecido, que eu acho massa, um jeito de responder. Isso. E não só essa questão com a Juliet, mas toda a jornada deles até construir isso, né? Tipo, essa questão dele defendendo o Loki, indo atrás do Loki, confiando no Loki, tipo, ok, o Loki quer sair, vamos atrás, vamos com ele e tal. E ele dando suporte e apoio. Eu acho que esse suporte e apoio que o Sawyer oferece, eu acho muito sensacional, porque mostra o quão íntegro ele é, o quão, sabe, tipo... Ele defende sem ficar... Que nem quando ele e a Juliet combinaram, né? Tipo, you have my back. Tipo, ele tá ali pra ajudar, pra defender quem ele ama, sabe? Tipo, eu acho muito massa isso. E isso é um crescimento do personagem que, por exemplo, você vai lá na primeira temporada, você vê ele roubando bombinha lá da... Não, ele fingindo que tá Fingindo que tava com a bombinha, eu fico Vai tipo, pro- mano, o bicho evoluiu beijo. demais, sabe? Demais, o personagem evoluiu muito. E aí, então? É isso, né? Acho que até ligando um pouco com o que eu falei sobre o Loki, ele sempre foi um personagem que eu vi que poderia chegar além ali do que ele estava mostrando. E eu acho que ele realmente chegou a partir do momento que ele voltou ao passado, né? Na verdade, a partir do momento que ele matou o Sawyer, Sim. É o real Sawyer. o Sr. Sawyer, talvez tenha se libertado ali de alguma forma Ele mudou, né? daquele peso, da vingança, da dor. E ele conseguiu construir essa vida, né, com a Juliet, que é uma vida que talvez, para quem visse ele na primeira temporada, nunca imaginaria, mas que eu sempre imaginei, né, que ele poderia sair daquela coisa de só querer ser odiado, né, e se esforçar para que as pessoas não gostassem dele. E ele também, né, ali voltou pro passado, em pouco tempo conseguiu uma posição super importante ali dentro da Dharma, mesmo não sendo da Dharma, não vindo pra ilha como a Dharma, e isso foi muito massa dele, assim. Sim. Foi muito surpreendente ver que ele estava ali naquela posição de chefe de segurança e tal, super confiado por todos, né, com um certo poder ali dentro do grupo. Ótimo. E meu primeiro lugar, minha fantástica Juliet. Ai, que medo de você falar Kate. Não, apesar de eu amar a Kate, nessa temporada não dá, né? Assim, apesar de que a Kate teve bons momentos nessa temporada. aí. Ela teve. Teve ótimo. Mas a Juliet, pô, cara, assim, Sem palavras. tudo que vocês falaram sobre o Sawyer tem muito a ver com a Juliet, Tem certo? sim, tem Não- sim. A influência que ela teve sobre ele, né? pô, tipo assim, esses 3 anos que eles passaram juntos ali, a partir de quando eles voltaram e tal. E
né, eu acho muito, primeiro, é fofo esse casal, Muito. essa construção toda que teve pra eles assim, foi muito por causa da personalidade de ambos, como a gente falou aqui, do senso de humor, dessa coisa sagaz de responder, não sei o que e tal. Mas também, pô, de estar ali passando por um rolê juntos e You Got My Back, sabe? Tipo, uma parceria. Então, assim, eu acho que a Juliet foi fundamental pra esse desenvolvimento do Sawyer também. Foi, sim. Mas, fora isso, assim, tudo que ela fez na ilha, tudo que ela... como ela foi importante nesse finale, Demais. né? Tipo, eu... Acho que todo o trabalho dela na ilha desde o início, né? Desde quando o Ben levou ela pra lá, e ela foi com um propósito muito grande, que depois foi se desmontando, mas ela foi se recriando e se adaptando, né? Oh, sabe uma teoria que eu gosto, mas assim, muita gente fala que não, pô, furada. É que... lembra quando a Juliet... Tem um episódio em que a Juliet tem aquela terapeuta lá, Aham. que é Sim. daí A mulher do Goodwin. É a mulher do Goodwin, exatamente. A Juliet fala, o Ben tá sendo muito atencioso comigo. Aí a Harper fala, claro, você é igualzinha a ela. Aí a gente nunca fica sabendo quem é essa ela. E a gente pensa que é a mãe ou a Anne. Mas e se for ela própria? Tipo, É mesmo, né? o Ben, criança, foi salvo por ela. Só que assim, tem o fato de que o Ben não lembra de nada, tal, foi salvo pelos outros lá, então por isso é furado. Mas é muito massa pensar que poderia ser. Poderia ser. Mas, Ser ela mesma no final das contas. Como era o Daniel que a Charlotte lembrava, né? Não era, Quando era exatamente. criança. Então, nossa, pô, a Juliet, como ela sempre foi muito carismática, muito, assim, decidida, muito... Por mais que ela tivesse algumas inseguranças, a gente sempre via nela uma força muito grande, né? Eu acho que nessa temporada também, mesmo ela estando fragilizada pela volta da galera e aquela coisa assim... Ela superou a volta da Kate, né? Ela é maravilhosa e assim... E ao ponto de bater de frente com o próprio Sawyer e sair ganhando, né? Exatamente. E aquela última cena devastadora dela caindo, assim, não. tipo, aquilo é Foi horrível. devastador. Mas eu tô confiante de que Me lembro. ela não... Esse não é o fim dela. Esse não. É isso. Eu quero saber a lista de vocês, quero saber tudo que vocês acharam dessa discussão aqui, se a gente foi injusto na sua opinião, pode colocar aí, tá bom? A gente gosta de saber. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.